Olá, hoje a gente vai desvendar uma história da arte que muitas vezes fica meio na sombra de gigantes como Michelangelo e Da Vinci. Vamos falar de uma explosão de criatividade que aconteceu bem longe da Itália, mas que foi, a seu modo, tão revolucionária quanto. Pois é. A imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Florença, Roma, a Capela Sistina. Só que ao mesmo tempo um movimento artístico completamente diferente estava florescendo lá no norte da Europa. E o legado dele é tão profundo que, olha, mudou o jeito como a gente enxerga o mundo. Então, tá, vamos mergulhar nisso. Bom, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa com um pulinho na Itália, depois vai para o norte para ver o que era diferente. Aí vamos virar detetives de arte para decifrar uns símbolos escondidos, entender a tecnologia que acelerou tudo e, no fim, a gente amarra todas as pontas. Ok, primeiro, vamos alinhar o que todo mundo já conhece. A Renascença italiana foi aquele movimento que olhou para o passado para conseguir dar um salto gigantesco para o futuro. A essência dela era dupla. De um lado, uma redescoberta da perfeição da antiguidade clássica, arquitetura, escultura, filosofia, tudo aquilo. Do outro lado, e totalmente conectado a isso, veio uma virada de chave filosófica, o humanismo. Ao celebrar os gregos e romanos, os pensadores redescobriram a ideia de que o ser humano, e não só o divino, era digno de estudo. O indivíduo, com seu potencial e suas complexidades, virou a medida de todas as coisas. E claro, isso não aconteceu da noite para o dia. Começou lá no século XIV, o chamado Trecento, que quer dizer literalmente os anos 300, como uma transição. Atingiu o auge no 400, os anos 1400, com Florença sendo o epicentro de tudo, e se consolidou no 500, espalhando sua influência pela Europa inteira. Agora, vamos viajar para o norte, para lugares como Alemanha, Inglaterra, Países Baixos. Lá, a Renascença tomou um rumo completamente diferente. Eles não tinham um coliseu no quintal de casa, entende? A inspiração deles vinha de outro lugar. E aqui está o pulo do gato. Enquanto os italianos pintavam deuses e a beleza ideal, os artistas do norte pintavam a vida como ela era. Em vez daquela perfeição idealizada, o foco era um realismo quase microscópico de tão detalhado. E isso tinha tudo a ver com a agitação religiosa da época. A reforma protestante valorizava a relação pessoal direta com o divino. E esse divino podia ser encontrado no mundo do dia a dia, e não só nos mitos antigos. E é nesse realismo intenso que a mágica acontece. As pinturas do norte estão cheias de símbolos, de mensagens escondidas bem na nossa cara. Vamos dar uma olhada em duas das mais famosas para entender isso. Esse é um dos quadros mais enigmáticos da história da arte. Parece um simples retrato de casamento, né? Mas cada objeto nessa sala... cada objeto conta uma história. E aqui está o detalhe que muda tudo. Olha bem no centro do quadro, na parede lá do fundo. O artista não só assina o nome dele, ele escreve Jan van Eyck esteve aqui, como se fosse uma testemunha oficial. Foi a primeira vez que um artista fez algo assim, transformando a pintura num documento e ele mesmo numa testemunha. Incrível! Os detalhes aqui contam a verdadeira história. Repara nas laranjas, ali perto da janela. Hoje, parece uma coisa comum, mas na época era um luxo absurdo, um símbolo de status que seria o equivalente a um carro esportivo hoje. Agora, olha para cima, para o candelabro. Só uma vela está acesa. Isso simboliza a presença de Deus na cerimônia. E por fim, o detalhe mais impressionante está na parede do fundo, aquele espelho minúsculo, convexo. Ele não só reflete a sala, como mostra o próprio artista entrando no quarto. Quase 100 anos depois, Hans Holbein pega essa tradição do detalhe, do simbolismo e eleva a um outro nível. Essa pintura é um banquete de informações. Tem instrumentos científicos, globos, tecidos de luxo. Só que o Holbein escondeu uma coisa ali bem na nossa frente. Dá uma olhada no chão, entre os dois homens. Vê aquela mancha esquisita, meio alongada? O que será que é isso? É uma caveira pintada com uma técnica chamada anamorfose. Ela só fica clara quando a gente olha de um ângulo muito específico, bem do lado direito. É um memento mori, um lembrete de que, apesar de toda a riqueza, de todo o conhecimento, a morte chega para todo mundo. É uma demonstração de virtuosismo técnico e, ao mesmo tempo, uma declaração filosófica profundíssima. Mas o que permitiu que essas ideias e estilos todos se espalhassem tão rápido? Não foi um pincel. Foi uma máquina. Uma invenção que mudou o curso da história da humanidade. Por volta de 1450, lá em Mainz, na Alemanha, um certo Johannes Gutenberg aperfeiçoou a prensa de tipos móveis. A genialidade dele não foi inventar a impressão em si, mas criar um sistema eficiente, durável e replicável que podia produzir livros em massa com uma qualidade nunca antes vista.
E o impacto disso foi um terremoto. Pensa só, nos meros 50 anos depois da invenção do Gutenberg, foram impressos na Europa algo entre 20 e 30 milhões de livros. Para ter uma ideia, isso é mais do que todos os escribas do continente inteiro produziram nos 1000 anos anteriores. É uma loucura! A informação foi libertada. A reforma protestante de Martinho Lutero foi, em grande parte, uma revolução movida à prensa. As ideias dele chegaram a milhares de pessoas em questão de semanas, e artistas como Dürer usaram a nova tecnologia para criar gravuras, tornando a arte pela primeira vez acessível para quem não fazia parte da igreja ou da nobreza. Então, o que a gente tem quando junta tudo isso? Duas renascenças acontecendo ao mesmo tempo, mas com visões de mundo bem diferentes. De um lado, a Itália, sonhando com a glória de Roma e a beleza ideal. Do outro, o Norte, observando o mundo ao redor com uma intensidade quase científica, encontrando o sagrado no cotidiano e a beleza na realidade, mesmo que imperfeita. E a tecnologia, como a prensa, foi o grande acelerador disso tudo. Martinho Lutero entendeu perfeitamente o poder que tinha nas mãos, tanto que chamou a invenção de o maior dom de Deus. Foi o motor que impulsionou a mudança religiosa, artística e intelectual da época. No fim das contas, tanto a arte idealizada do Sul quanto o realismo detalhado do Norte tinham a ver com a mesma coisa, uma nova forma de ver o mundo. O que nos leva a uma última pergunta. 500 anos depois, qual é a nossa prensa de Gutenberg? Que inovação está neste exato momento redefinindo o modo como a gente enxerga a realidade? Fica aí a reflexão.